Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sinceramente, nós estamos alegres nessa noite por estarmos na casa de Deus e termos assim o privilégio de podermos tributar ao seu nome toda a honra e toda a glória. Eu aproveito o ensejo e agradeço a Deus pelo imenso privilégio de poder estar aqui e ter uma oportunidade ímpar como essa a falar da sua palavra. E também não poderia deixar de agradecer a vida do pastor Luiz Carlos e a igreja em si, que eu sei que existem irmãos aqui que sempre têm orado por nossa vida e pelo nosso ministério. Que Deus abençoe o pastor Luiz Carlos grandemente, como eu sei que tem abençoado os demais amigos e irmãos do ministério. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, eu peço, por favor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E se você pudesse colocar em pé, eu agradeço, em reverência à palavra de Deus, e vai ajudar você também a lubrificar um pouco as juntas. O frio está querendo nos deixar acomodado. Eu estou no Paraná há 17 anos e não me acostumei com o frio daqui. É muito frio, né? É muito frio. Meus irmãos, Evangelho de João, capítulo de número 6. Se você encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros, ou talvez da sua tradução está escrito 200 denários, não é isso? De pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco e coma. Então, em um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva, ou seja, muita grama naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes quanto eles queriam. E estando eles saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Assente-se, por favor. Meus irmãos, eu gostaria nessa noite de dar um tema a uma palavra sucinta que eu quero
vos transmitir. E o tema seria o seguinte: ações que antecedem o milagre. Escute, ações que antecedem o milagre. Todos nós sabemos que quando nós abordamos o assunto a respeito de milagre, de primeira mão nós já vamos passar a entender, e isso é uma coisa verdadeira, que milagre Deus opera porque é bom, não há mérito em ninguém para que poder exigir milagre. Só que nós sabemos que todo milagre, você vai perceber isso, tanto no âmbito do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Todo milagre, Deus usou o milagre para também ensinar a vida das pessoas, para trazerem algumas lições, principalmente para poder lidar com situações que podem ser semelhantes a que já se passou. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, você vai perceber que as pessoas precisavam realmente estar de acordo, preenchendo alguma característica, estando de uma maneira correta, para que Deus operasse o milagre sobre a sua vida. No milagre ele vem, mas existem algumas coisas que, se não estiverem dentro daquilo que Deus estabelece como um padrão, como uma forma, as pessoas geralmente não vão receber, porque existem alguns que, se receberem, realmente vão se perder pelo caminho, não vão dar a Deus a glória que lhe é devida, não vão realmente reconhecer que depende de Deus totalmente. Então Deus usa milagre para ensinar a vida das pessoas. E quando nós olhamos aqui mais uma vez no texto, nós encontramos mais uma situação que é uma situação propícia para milagres acontecer. Por quê? Porque nós percebemos, e o texto vai nos fazer entender, que agora essa situação é algo que fugiu totalmente do controle do homem. É uma situação realmente que ninguém poderia fazer uma coisa, ou poderia realmente trazer algo que desse ali abastecer e pudesse realmente suprir a necessidade sobre aquela situação. E eu vou te dizer por quê. Fugiu do controle. E quando as coisas fogem do nosso controle, às vezes Deus quer simplesmente ver em nós como que nós vamos reagir mediante ao que nós estamos vivendo. Tem coisas que fogem do controle, como uma enfermidade, como já foi citado aqui nessa noite. Mas quando eu vejo, meus queridos irmãos, o texto nos apresentando, e João relatando num evangelho tão lindo e maravilhoso, e eu vou te dizer por quê. Porque o evangelho de João, ele não é de maneira nenhuma igual aos outros evangelhos. João, ele tem um evangelho totalmente diferente. Os estudiosos consideram este evangelho como um evangelho totalmente teológico, ou seja, o mais teológico de todos entre os outros sinóticos do evangelho. O evangelho de João é o evangelho mais teológico. Por quê? Porque João, além de trazer sobre a preexistência de Jesus com Deus, não é isso? E o verbo era Deus e habitava com Deus. João também fala sobre a sua divindade, sobre um Jesus que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. E você vai ver João lá no final do seu evangelho de um Jesus totalmente poderoso para perdoar qualquer tipo de pecado. João explica isso no seu evangelho. João explica isso sobre as suas cartas também que escreveu. E João, ele é diferente porque os seus milagres são relatados de uma forma diferente, ou seja, foram escolhidos a dedos para que ele pudesse colocar sobre o livro escrito e apresentar a pessoa de Jesus Cristo. E quando João escolhe o milagre da multiplicação dos pães, João estava querendo simplesmente colocar sobre uma tese o seguinte: realmente este é o Filho de Deus, e todas as pessoas sobre as suas necessidades, e todas as pessoas que têm os seus anseios, e todas as pessoas que acreditam que Ele é poderoso, Ele simplesmente os dará a resposta, e muitas vezes fará coisas que eles não imaginam, e irão muito além até mesmo da sua petição. Uma coisa que eu posso nessa noite passar a aplicar de uma forma simplória aqui, é que todos nós, com certeza, chegamos neste lugar.
com o intuito, com o objetivo, com a veracidade de prestar a Deus o nosso culto racional. Mas todos nós chegamos aqui também sobre alguma necessidade e sobre alguma petição. E o interessante de tudo isso, que esse Deus é tão bom e tão maravilhoso e gosta tanto de fazer milagre, que Ele pode ir muito mais além daquilo que você pediu e o nome dEle ser glorificado aqui neste lugar. Escute, João coloca o ministério de Jesus em torno das 3 festas da Páscoa. João coloca o ministério de Jesus não numa ordem cronológica, e João escolhe os sinais como escolheu a multiplicação dos pães, aonde a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que agora Jesus, ele atravessa mais uma vez o lado da Galileia, e ele se coloca sobre uma região, sobre que alguns estudiosos dizem, que essa região estava sobre ali as cercanias do Jordão, porque o Jordão, ele deságua no mar da Galileia, e chamavam aquele lugar onde Jesus parou com os discípulos de Betsaida de Júlia, para diferenciar da Betsaida de Galileia, como a Bíblia relata. E Jesus chega sobre aquelas cercanias, e rapidamente o nosso Deus, que é especialista em sondar a necessidade do ser humano, ele vê a circunstância daquele povo, porque se acredita que alguns tinham andado de a pé e tinham vindo por caminhos muito tortuosos, porque não tinha como vir pelo mar, e estavam seguindo Jesus já há algum tempo. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que agora Jesus chega e analisa e percebe que o povo estava com fome. Muita gente. A Bíblia diz, relata 5.000 homens. Mas alguns estudiosos falam que existiam muito mais de 5.000 pessoas, porque existiam mulheres e crianças também no meio. No entanto, que um menino, que a Bíblia não relata a sua idade, mas ele estava no meio para ouvir Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, para ouvir o que o mestre tinha a falar. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que agora, o que acontece? Jesus percebe, o povo estava com fome, precisava ser alimentado. Como eu disse, tinha muita gente querendo ali, então, aprender do mestre, e às vezes estavam seguindo Jesus até meses. E a Bíblia nos diz o seguinte, que agora Jesus chama um dos seus discípulos, chama Filipe, porque Filipe era natural de Betsaida, e ele diz, ei, aonde nós vamos comprar pão para tanta gente? De antemão nós vamos pensar que Jesus realmente queria saber como é que faria para trazer pão para alimentar as pessoas. Mas aí você vê João contextualizar e dizer o seguinte, que agora Jesus estava perguntando aquilo para Filipe, simplesmente para o experimentar. E aí a Bíblia continua nos dizendo que Filipe agora imediatamente diz, olha Senhor, nem 200 dinheiros de pão. Como eu disse, talvez na sua Bíblia está escrito denários, mas 200 dinheiros de pão, escute, era uma quantia significativa. Por quê? Porque a Bíblia nos diz o seguinte, nos apresenta, que um dia de um trabalhador, de um operário, era 1 denário. E 200 denários ou 200 dinheiro, eram 200 dias, que daria aí mais de 6 meses a 8 meses, eu não sou bom de matemática. Daria mais ou menos isso de um salário de um trabalhador. E Filipe responde a Jesus, mas você percebe que a sua resposta está sobre uma negatividade das coisas. Ele fala, olha, nem 200 dinheiro, ou seja, Senhor, nem 200 dinheiro de pão, é muito dinheiro. Ou seja, nós comprar tudo isso de dinheiro de pão, não vai dar para abastecer essas pessoas. E a Bíblia diz que ao mesmo tempo entra André na cena. E nós sabemos que, eu acredito que a disponibilidade de oferecer os cinco pães e os 2 peixinhos não estava na vida de André, mas estava na vida do próprio menino. Mas do André chega com aquele menino e fala, ó, temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E a Bíblia também nos dá uma nota, e você vai entender que está dentro também de uma negatividade, de uma pessoa que estava andando com Jesus, que já tinha provado o poder de Jesus, de sabia quem era Jesus, o que Jesus já tinha feito, agora mediante uma situação que aparentemente humana era impossível de se reverter ou de se fazer alguma coisa, ou se dar uma solução, eles estavam respondendo de uma forma lógica, de um raciocínio negativo. E eu tenho certeza que quando João falou que Jesus perguntava para o experimentar, Jesus estava perguntando, querendo saber o seguinte, ei, vocês sabem quem eu sou, vocês já têm provado do meu poder, vocês sabem que eu já tenho manifestado a minha glória, então mediante a isso, o que vocês acham
acha que vai acontecer? Eu acredito e posso conjecturar isso nessa noite, que Jesus queria ouvir realmente de Filipe um seguinte, como às vezes ele quer ouvir de mim e você nessa noite, que precisa também de um milagre. Jesus podia dizer: Jesus, a situação é terrível, fugiu do nosso controle, é muita gente para alimentar, 200 dinheiros de pão não dá, não sei o que nós vamos fazer, mas o Senhor está aqui, e se o Senhor está aqui, alguma coisa vai acontecer. Você está entendendo? A resposta de Filipe e de André, mesmo trazendo a matéria-prima para o milagre, foi uma resposta negativa. E dura coisa é viver, é andar, é conviver com pessoas que não são capazes de acreditar em um Deus tão grande e poderoso. E dura coisa realmente você está num convívio, ou até mesmo num lugar onde as pessoas dizem conhecer a Deus, e elas não são capazes de dizer o seguinte: está no fundo do poço, mas Deus ainda pode te arrancar de lá de dentro. É muito difícil conviver com as pessoas que só conseguem ver as coisas no âmbito realmente da sua realidade, no âmbito realmente que eles estão vivendo. O médico Drequetrol está dizendo que esta é a minha situação, a minha enfermidade. Olha aqui o exame, mas quem acredita no poder de Deus, ele não olha o exame, ele olha além do exame, dentro dos Deus fazendo um milagre, como fez na vida da irmã, e eu acredito nisso, e Deus sendo glorificado. Você está entendendo o que eu quero dizer? A Bíblia diz que agora Filipe e André deu uma resposta negativa, e o interessante é que é o seguinte: quando nós respondemos a Jesus a respeito da nossa situação, nós revelamos a Jesus realmente qual é a visão que nós temos daquilo que nós estamos vivendo. Nós revelamos, quando nós falamos a Jesus, como André e Filipe fez, eles estavam dizendo: olha, o que nós vamos fazer? Nem 200 dinheiros de pão não dá, nem esses 5 pães, isso não dá. Eles estavam realmente dizendo o seguinte: não há o que se fazer. Mas a certeza é o seguinte: quando Deus ele está com proposta de operar um milagre na vida de alguém, escute, e eu vou te afirmar isso categoricamente nessa noite. Ele precisa enxergar em você o que ele já está vendo, a bênção chegando sobre a sua vida. Ou seja, ele precisa que veja em você uma visão panorâmica das coisas. Senhor, está difícil, eu não sei, é complicado. Senhor, realmente, olha, que situação, mas Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor está no negócio, o Senhor está na minha vida. Então, meu Deus, vai mudar o quadro dessa história. Jesus, vai realmente acontecer, e se precisar vai botar as pão da terra, mas o seu milagre vai chegar na minha vida. Jesus precisa enxergar isso, por quê? Porque, meus irmãos, quando nós precisamos que Deus atue na nossa vida, entenda isso, é necessário que se saia do campo da lógica das coisas. É necessário que saia do campo da razão das coisas. Por quê? Porque milagre não é feito debaixo da lógica nem na razão das coisas. Você concorda comigo isso? Porque se fosse, você explicaria milagre. Por que ninguém explica milagre? Porque milagre é feito realmente sobre o sobrenatural de Deus, e eu tenho a certeza disso. Mas as pessoas não estão conseguindo mais acreditar que Deus é poderoso para fazer alguma coisa, e as pessoas entram sobre a sua razão e sobre a sua lógica, e entram na realidade da sua circunstância, e aí eles testemunham e digam: realmente eu estou vivendo assim, realmente é assim, assim, assado. Mas nessa noite, meu querido irmão, eu quero chamar você para ter uma visão mais além. Nessa noite eu quero fazer você não responder a Jesus como respondeu André e Filipe: ei, Senhor, não dá, está na lógica das coisas. Jesus, o que nós vamos fazer? A Bíblia diz que eles chegaram e responderam a Jesus dessa maneira. E o que eu quero te dizer, meu irmão, nós precisamos sair do campo da lógica e exercitar a nossa fé. Nós precisamos carregar a positividade das coisas. Por quê? Porque Jesus sempre esteve sobre tudo que ele fez na face da terra, e sobre toda a palavra que ele deu aos homens, esteve sobre um âmbito positivo, sim ou não? O problema é que nós não conseguimos mais enxergar o poder tão grande desse Deus sobre a nossa vida. O problema é que às vezes nós não exercitamos a fé que ele já depositou no nosso coração. Conta-se uma história. Existiam 2 rapazes gêmeos, filhos de um fazendeiro. Esses 2 rapazes, um era positivista, um era cheio de fé, era uma família crente, família de cristão. E o rapaz, um deles era tomado por fé, um rapaz positivo, sempre acreditando nas coisas. O outro era um camarada totalmente pessimista, totalmente sem fé. E o interessante é que eles, mesmo sendo gêmeos, tinham gostos diferentes. E um deles queria ser ciclista, tinha vontade de ser ciclista.
e o outro tinha vontade de ter um aras, cuidar de cavalo. E chegou o dia do aniversário deles, e o pai foi e catou então, e comprou os presentes. Para o ciclista ele comprou a bicicleta toda moderna, toda cheia de coisa, comprou a roupa, tudo. Mas quando o rapaz ciclista viu aquela bicicleta, ele falou: pai, eu não vou andar nessa bicicleta. Mesmo ela sendo toda assim sofisticada, possa ser que eu estou andando, um caminhão passe por mim, eu caia na ribanceira, ou possa ser que eu não pare no farol e algum carro passe por cima de mim. E ele começou a falar tudo que poderia acontecer de ruim sobre as circunstâncias de ele andar naquela bicicleta. Enquanto isso, o menino, o outro que tinha recebido outro presente numa caixa, e quando ele abriu aquela caixa, era uma ferradura que estava dentro daquela caixa. E o pai ficou sondando ele para ver qual que seria a reação. E quando ele pegou a ferradura, e o pai fez de propósito, pegou uma ferradura muito enferrujada, acho que não dava para colocar nem em cavalo. O rapaz saiu correndo no terreiro, dizendo: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí o pai, constrangido, chegou e falou: ei, não estou entendendo. Como é que você está falando, fazendo o seguinte, dando glória a Deus e aleluia, sendo que não tem nada acontecendo, sendo que não vejo... Ele falou: pai, é o seguinte, sabe por que eu estou dando glória a Deus e aleluia? Por quê? Ele falou: porque é o seguinte, se a ferradura chegou, é sinal que os cavalos estão vindo aí. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Você precisa enxergar, você precisa passar a crer. Você precisa realmente, não de uma determinação como prega a teologia da prosperidade, mas de uma determinação de dizer o seguinte: o dono de todas as coisas, o Deus que tudo pode, aquele em quem eu confio, estou clamando ao seu nome, um Deus que não é frustrado, que não perde batalha, esse Deus está comigo, uma resposta virá, um milagre vai acontecer e o seu nome vai ser glorificado. Escute, a Bíblia diz que depois que agora é apresentado a Jesus a matéria-prima para o milagre, Jesus agora ele chama os discípulos e ele dá uma ordem aos discípulos. E eu não poderia nessa noite deixar de abordar esse segundo tópico. Jesus dá uma ordem aos discípulos, que todos os homens sentassem na grama, sentassem na relva. E a Bíblia diz que, e Marcos sendo mais detalhado, aliás, Marcos é mais detalhado nesse texto e diz que os homens foram separados de 50 e de 100. E quando eu vejo Deus, ou seja, Jesus tomando essa atitude, eu parei para pensar numa coisa de um seguinte, que em todo tempo o nosso Deus é um Deus ordeiro. Porque quando você pega Jesus, Deus criando as coisas, você vai ver que as coisas foram criadas dentro de uma sistematização. Não foi as coisas feitas assim, ao léu, de qualquer jeito. Mas você vê, e a Bíblia registra isso, cada dia foi feita uma coisa. Deus é um Deus ordeiro, é um Deus que gosta das coisas no seu devido lugar, é um Deus que gosta das coisas realmente certinhas. E como se Deus é assim, eu parei para pensar nesse texto e percebi o seguinte: como Jesus ele é Deus, não muda também a seguinte questão. Jesus manda os homens ficarem ali todos acomodados, cada um no seu devido lugar, porque é o seguinte: milagre não combina com uma vida desorganizada. Certo? Porque se as coisas fossem, Jesus chegasse e falasse assim, o seguinte, está aqui, já começasse a multiplicar e o milagre já começar a acontecer, o que iria acontecer? Uns iriam comer, outros não. Uns iriam colocar sobre os seus recipientes, iam levar para algum lugar, outros iam ficar, ou seja, às vezes as crianças não iriam comer, ia virar uma bagunça total, ia virar uma coisa que está totalmente fora do caráter do nosso Deus. E Jesus então chega e fala, ó, manda os homens assentarem, põe os homens cada um no seu lugar, porque Deus, meus queridos irmãos, é um Deus ordeiro.
E o princípio da ordem tem a ver com o caráter de Deus. Sabe o que eu fico pensando nessa noite? O seguinte: tem coisa que não aconteceu ainda, escute isso. Porque às vezes em alguma situação está em desordem, está fora do lugar. Deus quer que faça um ajuste. Às vezes, eu não sei, é a vida conjugal sua que você precisa dar um ajuste, fazer a coisa ficar do jeito que precisa. Às vezes é a financeira, eu não sei. Às vezes é a própria espiritual. Às vezes sua vida espiritual está numa desordem só, você não fala com Deus há muito tempo, eu não sei. Sua situação, eu não sei, mas a Bíblia diz que Deus é um Deus ordeiro e milagre só combina com as coisas no seu devido lugar. E a palavra de Deus para a nossa vida é hoje: ei, vamos ajustar as coisas, porque Ele está pronto para fazer grandes coisas na nossa vida. Deus é um Deus ordeiro. Ele mandou que os homens assentassem. Ele mandou que os homens ficassem tudo na devida ordem. Mas tem gente querendo que Deus faz as coisas, e quando Deus olha para a vida dele, o negócio está do mesmo jeito. Desorganizado, fora do lugar, vivendo totalmente aí, numa bagunça total. E aí é por isso que às vezes o milagre que você tanto anseia não está acontecendo. Eu conheci um camarada em Cianorte, e ele vivia uma vida totalmente desregrada. Gostava de bagunçar, ia na igreja, como muita gente. Vem na igreja, ou até vai usar o argumento e dizer para mim: mas ontem eu estava na marcha para Jesus. Pode ir na marcha para Jesus, pode ir na carreata para Jesus, mas se não colocar a vida no lugar, não vai ter milagre para você. Escute, a Bíblia diz, ou seja, esse rapaz, ele vivia uma situação seguinte: a cada semana ele estava com uma mulher. E eu sabia, ele confessava algumas coisas para mim, e ao mesmo tempo falava que desejava que Deus falava. E a minha palavra para ele era uma só: falou, o dia que você consertar a tua vida, tiver só uma mulher só, se casar com ela, tudo certinho, você vai ver que tudo quanto você deseja, se você viver na presença de Deus, Ele vai te abençoar. Passou-se 7 anos, eu voltei em Cianorte para pregar num congresso, e quem encontrei? O tal camarada, com a vida toda beleza. Ele me parou e disse: ei, muito obrigado pelas palavras que você dizia para mim com toda a sinceridade. Consertei a minha vida, estou aqui com a minha família, Deus tem me abençoado e eu estou servindo a Deus. Escute, a Bíblia nos diz que depois que Jesus agora organiza os discípulos, você vai perceber, mais uma vez, que o milagre não foi acontecendo assim. Veja o versículo de número 11, que Jesus pega os pães e pega os peixes, e ele chega, apresenta a Deus Pai, e agradece a Deus, antes da multiplicação acontecer. Não é isso que a Bíblia diz? Ou a multiplicação acontece e depois Jesus vai agradecer? Não, a multiplicação aconteceu depois que Jesus agradeceu. E se existe uma ação que agrada a Deus, e que ao mesmo entristece quando as pessoas não fazem, quando agrada, quando a pessoa parte a ser grato pelaquilo que ela já tem, já está estabelecido, Deus já concretizou. E tem a situação de quando a pessoa é ingrata, certamente entristece o coração de Deus, sobre a seguinte questão: pecado é pecado, não existe pecadinho ou pecadão. Mas nós sabemos que se existe um pecado que entristece Deus, chama ingratidão. E infelizmente, escute, o que mais nós conseguimos ver nessa geração, nesse século 21, são pessoas insatisfeitas e ingratas. São pessoas que já não são capazes de agradecer pelaquilo que Deus já deu, pelaquilo que Deus já está fazendo,
Por um exemplo, tem gente que ele vive a vida toda dizendo, se eu tivesse um emprego melhor, mas ele nunca é capaz de agradecer pelo emprego que Deus já deu a ele. Tem gente dizendo, como eu queria ter um carro melhor, mas ele não é capaz de agradecer já pelo aquele que Deus deu para ele andar. Tem gente dizendo, como eu queria uma igreja melhor, um pastor melhor, mas não é capaz de agradecer pelo pastor que Deus já colocou para ele, estabeleceu para ele, dar glória a Deus junto. Tem gente que é assim. E a Bíblia diz que Jesus nos deixou o exemplo dizendo, ei Senhor, graças eu te dou, é pouco, ao homem não há o que fazer. O que pode ter alguém olhando dizendo, se Jesus está doido, agradecendo por isso, o que é isso para tanta gente? Mas ele estava agradecendo porque sabia que na gratidão Deus abriria os céus, a multiplicação aconteceria e o nome do Deus Pai seria glorificado, meu irmão. Escute. Diz no salmista o seguinte, louvarei o nome do Senhor, engrandecerei o Senhor com ações de graças. Mais tarde Paulo vem dizendo na carta aos Efésios o seguinte, e dando sempre graças a Deus por tudo, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E na carta aos Tessalonicenses mais tarde está dizendo o seguinte, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas infelizmente tem gente querendo ver que a multiplicação aconteça antes, mas ele não quer saber de agradecer a Deus. Ele não é grato. Meu irmão, só pelo fato de nós ter levantado nessa manhã, só pelo fato de nós podermos ter uma igreja aconchegante como essa para adorarmos a Deus, só pelo fato de Deus não nos deixar vir a pé, e mesmo que veio de a pé, veio com conforto, porque sabia que o Senhor estava andando junto com ele. Mesmo só por o fato disso, nós temos que realmente erguer as nossas mãos, as nossas vozes, e todos os dias sabemos que no mundo todo, se nós fazemos uma sondagem do mundo todo, tem gente em todo o tempo pior do que a gente, meu irmão, e você não consegue agradecer por isso que você já está vivendo. Jesus está nos ensinando nessa noite. É de bicicleta que você veio? Tem gente que não tem a bicicleta que você tem para vir à igreja. Oh glória! Tem gente que não tem a possibilidade de estar numa igreja como essa. Eu tenho um amigo meu que estudou comigo no seminário. Hoje ele está, sabe onde? Ele está na Somália hoje. E ele falou para mim que quando se consegue se reunir, são 10 minutos, porque existe a perseguição dos homens querendo os matar, os muçulmanos. E quando eles se reúnem, é no meio do pântano, é no meio de animal feroz, é no meio de um monte de coisa, é no meio de coisa terrível e horrível. E ele está dizendo, olha, e quando nós ali às vezes nos reunimos, sabemos que o tempo é tão pouco, nós só erguemos as nossas mãos e começamos a adorar ao nome do Senhor. Eu preciso fazer você entender nessa noite que nós precisamos ser grato a Deus, e a partir do momento que nós agradecemos a Deus por aquilo que já é estabelecido, somos candidatos a ver a multiplicação, o nome do Senhor ser glorificado, e aqueles que estão ainda à nossa volta também serem beneficiados pelo milagre que vai chegar na tua vida. Mas nós não conseguimos ser gratos a Deus. Será que nós estamos sendo tomados por causa dessa teologia da prosperidade e da questão do ter em ser maior do que o ser, em que as pessoas nunca estão satisfeitas? Tem gente que não tem o que você vai comer. Quando você sair daqui, você vai chegar em casa e vai comer alguma coisa. Esse meu amigo falou que teve pessoas, ou seja, tem crianças lá que só comem uma vez por dia. E você está dizendo aí que o ovo não é bom. E você disse mais uma vez, hoje sem mistura, desse jeito não dá, mãe. Pai, não tem mistura hoje? Tem gente que daria tudo para comer o arroz e feijão que você comeu. Então às vezes as coisas não estão acontecendo porque falta gratidão. Unai colassor, o ionassi me calasei, uronchoma da galassuia das. Nós deveríamos ser pessoas
que devemos levantar e deitar dizendo: tudo está bom, tudo está perfeito, tudo é maravilhoso. Essa era a nossa condição. Essa deve ser a nossa postura. Mas nós não somos assim. Somos tomados às vezes por uma ingratidão e Deus não se agrada disso. E quando Deus não se agrada, também não tem por que Deus fazer milagre na nossa vida. Então, em nome de Jesus, saia dessa postura que você tem tomado. Seja grato a Deus. Entenda que as coisas precisam ser colocadas no lugar. E em nome do Senhor, passe a enxergar as coisas como Deus enxerga. Um Deus que sempre vai vencer por você. Se coloque em pé no nome de Jesus. Camancho, Lacasumi de Canavazas, Uriamancho. Será que dá tempo de alguém louvar aqui, pastor? Sim. Será que o Namur vem? Uramanjo Kasai. Nós vamos louvar a Deus aqui nessa noite primeiramente. E onde você está aí mesmo no banco, se você quiser vir aqui à frente, o pastor está falando, você pode ver. Se você quiser ficar aí, você fique aí. Mas escute. Escute o que eu estou falando aqui. Isso aqui não é algo que parte de mim, não, meu irmão. Na hora que a tua gratidão chegar no trono da graça, Deus vai reverter em um milagre para a tua vida aqui nessa noite, neste lugar. Então agradeça. Se você quiser vir à frente, você vem. Se você quiser ficar aí no seu lugar, você fique. É você quem sabe. O Lagabachanto sai. Urimianda Calamassuri Ovocia. Uracanchopinaga Senhonaya. Eu estou recebendo meu milagre aqui nessa noite. Oh, glória! Posso crer que em minha vida o milagre vai Oh, glória! acontecer. Posso crer nas promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberada Em nome de Jesus. sobre mim. Em nome de Jesus, seja liberado um milagre para você aqui nessa noite. Posso crer. Veja. Em minha vida o milagre vai acontecer. Seja grato. Posso crer. Agradeça a Deus aí onde você está. Nas promessas. Faça a sua voz, diga: Senhor, obrigado. Sendo liberada Diga. sobre mim, sendo Oh, glória! liberadas sobre mim. Diga, o Senhor quer ouvir a sua voz nessa noite. Agradeça a Ele. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago É o seu ali Deus. É o seu Deus. me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai Se você crê em nome de Jesus, recebe. Eu vou crer. Se você crê em nome de Jesus, seja renovado nessa noite. Se você crê em nome de Jesus, seja curado nessa noite aqui em nome de Jesus. Na cruz me dá vitória nesta hora. Sua morte, tua cruz, seu sangue derramado. Foi derramado na cruz do Calvário. Calvário. Não há Deus como este Está Deus. selado
Inigualável Deus é esse nosso Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado nessa noite. Receba o teu milagre. Vivo hoje livre do pecado. Aleluia. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo as promessas do milagre, vivo as promessas do milagre. Hoje o meu Milagre, cante se você crê. vai chegar. Quantos queriam estar aqui nessa noite e não podem, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos abençoou. Então obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Jesus. Outra nascendo,